Muito bem. Eu estava observando ali, e uma hora no meio da adoração, eu vi que você pegou o microfone, pastor. Olha aqui, ó. Eu vi que você pegou o microfone e eu escutei um vozeirão que eu falei, meu Deus, ele canta. Depois eu olhei bem, era o Levita mesmo que estava cantando. Eu fiquei com uma inveja santa, porque meu sonho é saber cantar. Eu adoro a Deus, mas eu não sou cantor. E toda vez que eu tento entrar com a pastora Denise, eu estrago tudo. Mas eu vi a sua estratégia. E eu amei isso aqui. Você tem um pandeirinho. Você não canta, mas você fica aqui curtindo, né? Eu vou pegar um desse aqui para mim também. Gostei da ideia. É um jeito de você participar do mover, né? Eu vou fazer isso também. Amei. Um prazer enorme poder estar aqui servindo vocês nessa noite. Vou dizer que eu estou realmente surpreso. Eu nunca nos meus maiores sonhos poderia imaginar que a 3.000 quilômetros de casa, aqui no interior de Alagoas, em Arapiraca, nós teríamos uma igreja assim, tão maravilhosa, com um povo tão lindo como vocês aqui, com tanta glória na casa. A gente escuta as notícias de como a igreja vai se expandindo, como a igreja está crescendo, mas não tem nada que se compare a você pisar na terra, sentir a glória de Deus na casa, conhecer as pessoas. Então, uma honra enorme para mim. Eu já postei lá no meu Instagram, a Casa Nova aqui, logo que eu cheguei, já tem um monte de comentário, que eu amo mostrar o que Jesus está fazendo no Brasil inteiro. Amém? Então, muito obrigado por me receber nessa casa, nessa noite aqui. Vamos orar? Pai querido e amado, eu quero te glorificar e te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, são as causas de não sermos consumidos. Quero te agradecer pela liberdade que temos na presença do teu Espírito Santo. É o Senhor que nos ensina a orar, é o Senhor que nos ensina a adorar, é o Senhor que nos ensina a pregar. Então, Espírito de Deus, mais uma vez eu te peço, usa-me como um canal teu na terra. Rasga o céu sobre a cidade de Arapiraca hoje. Nós amarramos o valente dessa região. Nós decretamos, ó meu Pai, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que onde 2 ou mais estão em nome do Senhor Jesus, Ele ali está. Então a todo o principado dessa região nós decretamos para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Como igreja nós os amarramos e declaramos que o reino de Deus está se manifestando nesta terra, que a igreja de Jesus está santificando esta cidade, que o evangelho de Jesus está sendo apregoado, e vidas, e vidas, e vidas, multidões, Pai, massas de pessoas, massas e multidões serão salvas e alcançadas através desta casa. Ó meu Pai, eu te peço, manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu poder. Nós oramos como Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela tem sido feita nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. João 15:12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nós manifestamos o reino de Deus na terra quando nós amamos. O amor foi o motivo de Jesus, e Ele espera que nós também nos movamos por amor. Quem ama se envolve, se interessa, se doa, se sacrifica, viaja 2 horas de carro 2 vezes por semana para plantar uma igreja, para servir pessoas, paga o preço. Quem ama cuida, se preocupa, protege, não desiste, insiste, luta até o fim. E esse é um amor ciumento, é um amor que Deus tem por nós. A Bíblia deixa claro que Deus tem ciúmes de você. Acha alguém bonito do seu lado aí, diz isso para ele. Se não for bonito, pode olhar para o outro lado.
Diz assim para ele: Deus tem ciúmes de você. Ele quer ser o seu maior amor e ele não aceita dividir a sua honra e a sua glória com ninguém. É um amor ciumento. Nós temos um anjinho que mora lá em casa, o Renan, ele está com 7 anos agora. Se você quiser conhecer um anjo, segue a gente lá no Instagram, que a gente posta vídeo e foto dele direto. Ele veio sem asa, que é para o pessoal não desconfiar. E esses dias eu comecei a brincar com ele e falei: olha, a barriga da mamãe, tem um bebezinho aí, eu acho. O que você acha da gente ter mais um nenenzinho nessa casa, mais um filhinho? Você nem ia ficar feliz com o irmãozinho? E ele quieto, olhava para um lado, olhava para o outro, não respondia. Eu insisti e falei: o que você acha de mais um filhinho aqui? Ele respondeu: não! Por que não, Renan? Aí ele solta: olha o seu filhinho aqui. Para que você quer outro? Você já tem eu, já está ótimo, já está bom. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos 1. Marcos 1, 21, 22. Depois, os discípulos e Jesus entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus iniciou o seu ministério impactando o povo com a sua doutrina, com seus ensinamentos, e foi impossível para o povo não comparar os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos que eles recebiam dos escribas. Os escribas eram mestres versados na lei mosaica, nas sagradas escrituras, eles eram intérpretes, eles eram professores, eles examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei, eles explicavam a lei mosaica no intento de a elucidar seu significado, a sua extensão. E aí logo de primeira, Jesus cria um contraste entre os ensinamentos dele e dos escribas. O povo se maravilhou, o povo ficou chocado com o ensinamento de Jesus, porque as suas palavras vinham carregadas de autoridade, e elas eram seguidas por sinais, maravilhas, prodígios e milagres. E aí, com os milagres que Jesus fez, ele nos revelou a sua missão. Algumas pessoas acreditam que Jesus veio fazer milagres entre os homens para mostrar aos homens o que Deus é capaz de fazer. Mas eu preciso dizer que as incríveis demonstrações de poder e glória do Antigo Testamento já ofereceram à humanidade um vislumbre das maravilhas do que Deus é capaz de realizar. Criar todas as coisas por meio da palavra falada, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, alimentar o povo com maná, alimentar o povo com codorniz, transformar a água amarga em água doce, as 10, tantos sinais, tantas maravilhas já não são suficientes para entender o que Deus é capaz de fazer. Jesus veio para nos revelar algo a mais. Ele veio para nos revelar o que um homem é capaz de fazer se devidamente relacionado com Deus. Essa é uma revelação que deveria te despertar para o seu propósito. Jesus é Deus, eternamente Deus. Ele nunca em sua existência terrena tirou licença da sua divindade. Ele sempre foi Deus, ele é Deus, sempre será Deus. Porém, na sua vida terrena, ele era igualmente natural, porque ele era totalmente homem. O simples fato de, depois da tentação do deserto, ele ter que ser servido por anjos, auxiliado por anjos, mostra
a humanidade de Jesus, ele veio como homem. Se ele fosse Deus, ele não precisaria, ou se ele estivesse ali como Deus, ele não precisaria de homens ou de anjos o servindo. Então esse é um dos grandes mistérios de toda a eternidade. Jesus era completamente Deus e completamente homem, 100% Deus e 100% homem. É absolutamente essencial para nós entendermos esse ponto, porque ele afeta a maneira como nós vivemos e como nós servimos a Deus. Se Jesus fez milagres, se ele curou pessoas, se ele libertou pessoas, se ele multiplicou alimentos, se ele operou a ressurreição de mortos como Deus, eu ainda fico muito impressionado, mas isso é algo que eu não possa reproduzir. Eu sou um espectador, eu fico muito feliz com isso. No entanto, quando eu percebo que ele fez o que fez, sendo um homem rendido a Deus e cheio do Espírito de Deus, então eu sou desafiado, eu sou compelido a seguir o seu padrão. O siga-me agora de Jesus vai ter um novo significado. Esse significado será viver como Jesus viveu, fazer as coisas que Jesus fez. Talvez eu nunca faça bem as coisas que ele fez, mas eu sou incapaz de permanecer onde eu estou, porque Jesus estabeleceu um padrão de vida que pode e deve ser seguido e imitado. Havia duas coisas que tornaram a humanidade dele sobrenaturalmente eficaz. Em primeiro lugar, ele não tinha pecado, e em segundo lugar, ele viveu completamente dependente da capacitação do Espírito Santo. E essas são duas exigências de todos nós. Essas são duas exigências necessárias para aqueles que querem viver como Jesus. Jesus fez com que fosse possível levantar uma nova geração de transformadores do mundo, aqueles que poderiam manter o padrão que ele estabeleceu em santidade, em amor, em pureza e em poder. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: o quão disposto eu estou a viver sobre a influência do Espírito de Deus? O quão disposto eu estou a me aprofundar em meu relacionamento com Ele? Tudo que Jesus fez, Ele fez pela fé. Ele fez como homem. Ele não usou nenhum poder sobrenatural que Ele possuía antes de encarnar. Pelo contrário, Ele se despojou da sua glória. Ele deixou o seu ambiente de glória para descer à terra e ser achado em forma humana, como eu e você. Filipenses 2, 6, 8. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele, como Deus, abriu mão da sua glória, mas isso não significa que ele deixou de ser Deus. Após a encarnação, ele passou a ser plenamente homem, sem deixar de ser completamente Deus. Mas ele se esvaziou das prerrogativas, de suas prerrogativas como Deus. Tanto é que lá em João 17, quando ele está orando, na oração pelos discípulos, na oração que ele estava quase que entregando os discípulos e o seu ministério nas mãos de Deus para ascender ao Pai, ele diz: e agora? E ele diz: e agora, Pai? Glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir.
Ele é o verbo que estava com Deus. Então ele tinha toda essa glória, ele se esvaziou dessa glória, e agora ele perde essa glória para vir como homem, e ele está dizendo, me devolve agora, me glorifica agora, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir. Então ele deixou de lado certos privilégios da sua divindade, para assumir forma humana. Ele trocou a adoração dos anjos no céu pela humilhação na terra. Ele trocou a sua majestade por uma manjedoura. Ele trocou o seu trono de glória por uma cruz de madeira, e tudo também para nos mostrar o que, como homens, nós podemos fazer se nós tivermos fé. A fé é a única forma de nós nos relacionarmos com Deus. A fé é a única forma de nós replicarmos e nós reproduzirmos o ministério de Jesus terreno. A fé é o único e exclusivo caminho para o relacionamento com Deus. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então tudo é uma questão de fé. Fé nasce no coração, não na mente. A fé é fruto de um coração rendido, disposto a depender de Deus. A fé não é e nunca será um produto da inteligência e dos esforços humanos. A fé é sobrenatural, ela está acima do natural e firmemente ancorada na natureza de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Fé é resultado do impacto da natureza divina no coração do homem. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles não podiam vestir lã na presença de Deus, já que a lã os poderia fazer soar. Então eles eram instruídos a vestir linho, e a imagem é bem clara aqui. Nós não podemos chegar diante de Deus, fazer a obra de Deus com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio suor, mas na dependência dele. Nós temos que nos achegar diante dele, fazer a obra dele, através do seu esforço, que foi projetado para nos tornar aceitáveis diante dele. Então o desenvolvimento da fé é resultado de uma contínua exposição à natureza dele. Todas as vezes que nós entramos em sua presença, todas as vezes que nós nos expomos à sua palavra, ao seu Espírito, então nós desenvolvemos a nossa fé. Agora, nós fomos chamados para fazer o que Jesus fez, e isso inclui milagres, sinais e maravilhas, e isso inclui nós demonstrarmos o reino de Deus como Jesus fez. Paulo vivia intensamente essa palavra. Ele dizia aos seus ouvintes, à sua audiência: eu não venho a vocês com persuasão de palavras, mas eu venho a vocês com demonstração de poder. Então Deus espera que os seus filhos, que são sacerdotes, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, possa, nesse relacionamento com o Espírito Santo, agir como Jesus agiu e andar como Jesus andou. Em outras palavras, Deus te chamou para promover na terra experiências sobrenaturais, para que outros possam conhecer a Deus. Deus te chamou para curar pessoas, Deus te chamou para expelir demônios, Deus te chamou para fazer sinais e maravilhas, Deus te chamou para milagres. Todas as vezes ao longo da Bíblia que Deus prometeu aos seus que estaria com eles, isso significava que eles haviam recebido uma missão maior do que eles mesmos. Moisés
Quando ele escuta, estarei contigo, o que isso implicava? Moisés, estou te envolvendo numa missão muito maior que você. Você vai chegar no faraó e vai pedir para o faraó libertar o povo do Egito. E eu vou te dar poder para fazer coisas sobrenaturais. A minha glória estará sobre você, eu estarei com você. E ele titubeou, como é que eu, que não sei nem falar direito, fala pesada aqui, vou voltar no faraó. Eu estou fugido do Egito para pedir para ele libertar o povo do qual a economia do Egito depende. Como que eu vou chegar e conseguir libertar esse povo? Era uma missão extraordinária aos olhos dele, muito além das suas capacitações naturais. Mas o que o habilitou para a missão? Eu estarei contigo. Josué, a mesma coisa, uma palavra similar foi dada a ele. Eu estarei convosco, como fui com Moisés, eu serei contigo. Então ele recebe agora a missão de guiar o povo à sua herança, apesar dos gigantes, dos povos inimigos. Talvez impossível a olhos humanos, mas o que Deus disse a ele: eu estarei contigo, a minha presença será contigo. A mesma promessa foi feita a Gideão. Mas como? Eu sou menor da minha casa, a minha família é a menor de Manassés, como que eu vou me levantar como um juiz para libertar o povo? E novamente, Deus disse: eu estarei convosco, eu estarei contigo. O mesmo foi dito aos discípulos, aos 11 discípulos restantes na grande comissão. E essa palavra não só é para eles, mas é para todo discípulo de Jesus depois deles. Ele disse, Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por que nós estamos plantando igrejas? Por que nós estamos em pleno avivamento já há tantos anos? Por que nós temos uma adoração viva? Por que a vida é bênção no altar? Por que as igrejas se multiplicam que nem pipoca, que nenhum humano sabe explicar como? Não é porque nós temos estratégias, porque nós temos técnicas de coach, porque nós somos poderosos. É porque Deus está conosco. Se Ele tirar a mão de sobre nós, não resta mais nada. Por que nós estamos de pé, avançando, enquanto o inferno tem que retroceder, sem sofrer retaliações das trevas? Porque Deus está conosco. E nós não estamos aqui em nosso próprio nome, mas estamos no nome do Senhor dos Exércitos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa estava conectada à missão deles de discipular as nações, à nossa missão de discipular as nações. Então as implicações da garantia, da presença são enormes. A presença de Deus requer que nós realizemos o impossível, que se torna possível por Ele estar conosco. Algo sempre é esperado do homem quando Deus revela que estará com ele. É um erro grave pensar que o Espírito Santo está entre nós apenas para confortar, para consolar ou para encorajar. Ele está presente, Ele está entre nós, Ele está em nós, também para tornar possível o impossível diante de nós. Foi assim com Jesus. Esse é um modelo deixado para nós por Jesus. Lá em Atos 10, 38, é dito sobre ele: sabem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. O homem Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Então ele fala: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que Atos 10, 38 diz, que Jesus só fez o que fez porque Deus estava com ele. Então, apesar de ser eternamente Deus, de nunca ter parado de ser Deus,
O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever essa frase, porque Deus estava com ele. Esse versículo está aí para que nós soubéssemos o que tornou os milagres e o sobrenatural, a libertação, a cura possíveis no ministério de Jesus, porque Deus estava com ele, assim como está com você. Qual é o seu impossível então? Porque Deus está contigo. Confie na garantia de que tudo é possível ao que crê. Declara isso em alta voz comigo: tudo é possível ao que crê. Mais forte: tudo é possível ao que crê. Eu ensino isso aos meus filhos naturais, biológicos, aos meus filhos espirituais. Tudo é possível ao que crê. Outro dia a Raquel chegou em casa dizendo: pai, você não acredita o que Deus fez na escola? Eu falei: se foi Deus, eu acredito. O que aconteceu? Ela estava jogando no time de futebol de salão do Colégio Batista, foi para um contra, em outra escola, a melhor jogadora do time dela, no aquecimento torceu o pé ficou uma bola, ela não ia poder jogar. E a Raquel, movida por Deus, porque ela crê, disse para a menina: se Deus cura na igreja, ele pode curar aqui, você crê? E a menina respondeu: eu creio. E ela orou, liberou cura, e o pé da menina desinchou, a dor sumiu, a menina foi curada e jogou a partida. E não era tão boa assim, porque perderam mesmo assim de 2-1. Uma menina de 15 anos, que simplesmente crê que é possível. Jesus começou o seu ministério com uma confissão corajosa. Lucas 4,18, ele está lá na sua própria cidade, ele chega na sinagoga, ele abre os rolos, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, e aí você tem toda aquela lista. A confissão que iniciou o ministério de Jesus também revelou a natureza do seu ministério. Tudo que ele fez foi por causa da presença do Espírito de Deus sobre ele. Então estou aqui nessa noite, em Arapiraca, nessa inauguração, como um profeta de Deus, para te avisar que o Espírito de Deus está em você, e ele quer se manifestar através de você. O Espírito de Deus habita em você, e ele quer te usar como ele usou Jesus. A figura metafórica que Jesus apresentou, do Espírito de Deus que vive em nós, é a de um rio. João 7,38. Quem crer em mim, Jesus disse, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma das maiores expressões de adoração a Deus é permitirmos que esse rio flua do nosso interior. Rios começam em algum lugar e eles vão para algum lugar. Nesse caso aqui, o rio, que é o Espírito de Deus, ele começa em mim, com o próprio Deus que vive dentro de mim, e ele flui de dentro de mim, tocando o mundo à minha volta. Ele está em nós como um rio, não como uma lagoa. Ou seja, ele está em constante movimento, constantemente se movendo. Aí Jesus vem para os seus discípulos e diz que eles tinham algo para dar. Marcos 10,8. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vocês receberam, e porque receberam, vocês precisam dar. O amor requer ação, o amor requer a ação de dar. O que levou Deus a dar o seu Filho unigênito por todos nós? João 3,16, porque Deus amou o mundo, então porque Ele amou, Ele deu, Ele entregou. Se eu amo, eu tenho que dar, então Ele nos entrega algo. Nós estamos aqui para receber dEle, revelação dEle, a glória dEle, o poder dEle, a autoridade dEle. Ele nos entrega algo, Ele nos enche. Só que Ele nos dá algo esperando
que nós venhamos a compartilhar com outros, a dividir com outros. A forma da vida de Deus fluir na terra ocorre quando aqueles que Ele abençoou compartilham o que receberam com outros. E aí é importante nós lembrarmos que a compaixão é a principal expressão do coração de Deus. Tudo que Jesus fez, Ele fez por compaixão, Ele fez porque amava. Por que Jesus curou pessoas e continua curando? Porque Ele ama, porque Ele amou e continua amando. Ele não queria ver essas pessoas sofrendo, Ele se compadecia da situação das pessoas. Por que Ele cura agora? O mesmo, Ele ama, Ele se compadece. Então essa metáfora aqui do Espírito de Deus como um rio, ilustra as nossas vidas como o fluir de algo. E esse fluir ocorre na medida em que nós amamos as pessoas. Quando você ama as pessoas, como você ama os próximos, quando você ama alguém, o poder de Deus é liberado através da sua vida. Todas as vezes que nós ministramos em seu nome, declarando a sua verdade, servindo com o seu coração, demonstrando o seu poder, há um fluir que parte de nós. Aquele que crê e que anda com Deus, ele se permite saturar com a palavra de Deus, e aquele que se permite saturar com a palavra de Deus, sabe que pode contar com o poder de Deus, sabe que pode esperar resultados extraordinários, sabe que milagres acontecem ainda hoje, sabe que pela fé montanhas ainda se movem. A atmosfera dentro desses muda e transforma a atmosfera ao seu redor. A atmosfera desses é maior que a atmosfera do mundo. Então onde ele chega, a transformação, onde ele chega, os céus se rasgam. Onde ele chega, Deus se move. Você carrega a glória. Onde você está, Deus está. Você é porta do céu. Você é porta do céu e casa de Deus. Jesus muitas vezes abordou a questão da fé, expondo a incredulidade e exortando as pessoas a crer. Só que ele nunca reteve um milagre por causa de uma pequena medida de fé. Ele curava todos que vinham até ele, independente da condição do coração da pessoa. E quando Jesus tratava da fé pequena, nunca era para humilhar ou para condenar. Ele sempre tocava nesse assunto, ele sempre abordava a pequena fé com a intenção de posicionar essas pessoas para crescerem em fé. E aí ele fazia milagres. Por quê? Porque os milagres tornavam as pessoas mais cientes da presença de Deus. No Evangelho de Marcos nós lemos sobre um pai de uma criança que precisava de uma intervenção sobrenatural. Seu filho estava sobre uma terrível opressão demoníaca. Só que esse pai tinha uma pequena fé. Ele, devastado, vendo demônios tentando matar o seu filho enquanto ele ficava impotente. Para piorar, ele já havia trazido a criança para os discípulos, mas eles não puderam auxiliar, não puderam ajudar. E aí o pai chega até Jesus e ele mostra o tamanho da sua fé. Era realmente muito pequena, porque em Marcos 9:22 ele diz: se podes fazer alguma coisa. Esse é o tipo de fé que não tem certeza nem de que Deus é capaz de fazer. Não há um nível menor de fé do que o nível que esse pai demonstrou. Só que o seu clamor desesperado moveu o coração de Jesus. Só que antes de Jesus fazer o milagre, ele virou o jogo. Ele disse, Marcos 9:23, se podes, disse Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê. Repete isso em voz alta. Tudo é possível àquele que crê. Então Jesus está exortando as pessoas a crerem, a terem fé. E Ele está dizendo que não haverá impossíveis
quando houver fé. Em outras palavras, a capacidade de Deus realizar milagres não está em questão. A única questão que permanece é: nós temos fé? Você tem fé? Jesus Cristo vai encontrar fé hoje aqui entre nós? Jesus Cristo vai encontrar fé hoje aqui em nosso meio? A fé nessa casa? A nossa interpretação de textos bíblicos, ela pode ser mais carregada de preconceitos culturais e de religiosidade do que nós percebemos. Jesus disse certa vez: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 4,48. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Nós logo cremos que essa palavra é para aqueles que têm o coração duro. O vocês, para nós, é para aqueles que estão incrédulos, com uma medida de fé muito fraca, e eles então precisam de algum tipo de experiência sobrenatural a fim de crer, o que também é fato. Agora, e se Jesus estivesse apontando só para nós o meio pela qual a fé cresce e se desenvolve? Vocês só vão crescer vendo sinais e milagres e maravilhas. A fé de vocês vai crescer a patamares que só podem ser alcançados à medida que vocês vivem sinais, maravilhas e o que é de sobrenatural no meu reino. E se Jesus só estava apontando a maneira pela qual nossa fé cresce, e aí essa declaração foi seguida de um milagre. E por quê? Porque acima de tudo, milagres são a expressão do amor de Deus pelas pessoas. Quando Deus cura alguém, essa pessoa se sente importante, se sente amada, se sente lembrada. Quando Deus entrega uma palavra profética, sobrenatural para alguém, é como se alguém estivesse recebendo um abraço de Deus. Então Ele faz porque Ele ama. Milagres são uma expressão de amor. Só que Ele também queria que aquelas pessoas crescessem em fé. Ele tinha e Ele tem o método perfeito para o desenvolvimento da fé: ver sinais e maravilhas. Jesus usou aquela pequena medida de fé que o Pai tinha, e então Ele o posicionou para o crescimento, quando Ele atrai a atenção desse Pai para o coração dele, para a natureza dele, para o propósito de Deus. E o Pai tem uma experiência sobrenatural. A fé dele nunca mais seria fraca, nunca mais seria pequena, porque experiências sobrenaturais nos impulsionam a crer. Um dia eu estou aconselhando na igreja, no meu escritório, meia-noite em ponto. O aconselhamento era com um casal. A mulher havia se divorciado, já havia sido firme na igreja, no evangelho, havia se divorciado, saiu da igreja, arrumou um namorado, os dois estavam em fornicação, e eu comecei a explicar para os dois que aquele pecado abriria uma avenida para demônios, e que ela poderia ser oprimida por demônios, e que eles tinham que parar de fornicar, porque senão eles continuariam nas mãos e nas garras dos demônios, e Deus não poderia fazer nada na vida deles. Eles tinham que parar com aquilo, se arrepender, se apartar. Só que o namorado ímpio estava desdenhando, tipo: que história da carochinha é essa que esse cara vem contar para mim? Se a gente ficar junto agora, nós somos adultos, nós temos uma relação estável, se nós tivermos intimidade agora, então vai entrar demônios nas nossas vidas. Ele ficou desdenhando, bem cético, bem indiferente. Quando eu vi que eu estava jogando pérolas para os palmeirenses, eu falei: meia-noite, deixa eu fazer uma oração aqui para encerrar e tchau. O cara não quer me ouvir, não quer saber, estou perdendo tempo. Foi quando eu aprendi a nunca fechar o olho na hora de uma oração assim. Fiz a bobagem de fechar o olho e abaixar a cabeça. Comecei a orar: Senhor, abençoa aqui nosso momento, mostra para esse casal que o Senhor está vivo, dá a eles experiências para eles entenderem o quão grave é o pecado que eles estão vivendo. Quando eu estou orando, eu senti um arrepio da ponta do dedão até a ponta do último fio de cabelo. Sabe quando você percebe aquela presença diabólica? Quando eu levantei o rosto assim, eu abri o olho, a mulher estava tomada por um demônio, com a cara na minha cara assim. O que eu fiz?
Gritei, ai, que susto, demônio desgraçado, mas gritei. E o demônio gritou também, Meu segurança da igreja, que estava lá na portaria, subiu a escadaria correndo. Quando ele viu o que era, desceu a escadaria correndo. E eu, doido da vida, demônio desgraçado, que susto que eu levei. Comecei a expulsar o demônio. E o que aconteceu com o cético? Agora eu creio, eu acredito. Tem que ver sobrenaturalidade, a fé cresce na hora. A fé surge assim, no estalar de dedos. Eu recebi a visita de um jogador de futebol, que estava escalado para a seleção brasileira, na última Copa, e ele machucou o joelho. E ele fez negócio com um judeu, convertido, que frequenta a igreja, que faz negócio com um monte de empresário, e todos os empresários que ele faz negócio, mesmo sendo ímpio, ele obriga os caras a dar dízimo. Os caras chegam na igreja, não são nem crentes, ele obriga os caras a dar dízimo na igreja. E ele estava fazendo negócio com esse jogador, e ele falou, você vai ser curado, você tem que conhecer meu apóstolo. Eu falei, olha a pressão, apareceu com o cara em casa. Eu abri minha Bíblia e falei, você crê em Jesus? Ele falou, eu sou meio evangélico, meio católico. Ou seja, não entendeu nada. Mas Jesus, você crê? Jesus? Creio. Fui lá em Isaías 53, ele levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades. Você crê nisso? E ele creu com uma fezinha, com a mesma fezinha que ele poderia jogar na Mega Sena no outro dia. Uma fezinha desse tamanho. Então vamos para outra sala ali, vamos orar. A gente começou a orar, a glória de Deus veio. Os outros empresários que estavam junto ali começaram a chorar, não entenderam nada que estava acontecendo. Quando terminou a oração, eu falei, e aí? Ele falou, com certeza está doendo, ó a fé, com certeza está doendo. Chutou para frente. Quando ele chutou para frente, ele arregalou 2 olhão desse jeito, e falou, ué, não está doendo? Mas assim com certeza vai doer. Puxou o joelho para trás assim, fiz assim. Assim está doendo. Eu perguntei, você tem certeza? Ele fez de novo. Cadê a dor? O bicho agarrou no meu pescoço, ficou 5 minutos chorando compulsivamente. Os empresários aceitaram Jesus. Ele aceitou Jesus. Porque quando você tem sobrenatural, a fé surge. Eu posso ser ateu, mas eu não sou cego. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Pena que ele não se firmou. A linguagem deles é diferente, né? Ele falou, o que você precisa aí? Quanto você precisa? O que você quer que eu mande para você, para a igreja, para as obras sociais? Eu falei, não quero um centavo teu. Quero que você leve a sério o evangelho de Jesus e entenda o que Deus fez. Ele te curou para chamar a tua atenção para Ele. Amém? Casa Grande, o comentarista da Rede Globo, esportivo, foi na igreja. Todo mundo já sabia que ele era simpatizante de Lúcifer. Ele falava isso na mídia. Os intercessores tudo assustados. Olha quem está aí, o simpatizante de Lúcifer. Deixa o cara aí, veio pegar culto. Final da reunião. Está tendo um mover de cura. Ele não conseguia levantar o braço, ele foi curado. Acabou o culto, ele veio me procurar e falou, só não subi lá em cima porque eu não sou da casa, eu fiquei meio sem jeito, mas eu não conseguia levantar o braço. Olha isso aqui, eu fui curado. Eu nunca imaginei na minha vida pisar numa igreja, quanto mais gostar de uma igreja. Isso era ante a minha natureza, mas eu me amarrei, eu estou feliz da vida, eu quero voltar. Foi curado e a fé fez automaticamente. Amém? Não apareceu mais na igreja, porque na verdade ele ia na igreja porque ele queria dar uns beijos na baby do Brasil que vai na igreja. Aí quando ela se posicionou, sumiu. Mas ele teve uma experiência sobrenatural e a fé acendeu automaticamente. Então até a pequena fé arranca algo do coração de Deus. A bondade de Deus, ela não é restringida à sua pequena fé. Deus se move porque Ele nos ama, e é esse amor que nós somos chamados a expressar na terra. É difícil ter o mesmo amor que a igreja primitiva, quando nós valorizamos um livro que eles não tinham, mais do que o Espírito Santo que eles tinham.
Já parou para pensar nisso? A igreja primitiva e os apóstolos não tinham o Novo Testamento. Não tinham a cartilha, não sabiam como fazer nada. Não tinham doutrina nenhuma. Tudo que eles iam fazer, eles tinham que perguntar para o Espírito Santo. Ele estava escrevendo o Novo Testamento. Tudo, cada movimento que eles iam fazer, quem que vai enviar? Era o Espírito Santo que tinha que mostrar. Como é que faz igreja? Era o Espírito Santo que tinha que mostrar. Como é que ora? Era o Espírito Santo que tinha que mostrar. Como é que a gente vai pregar? Só vai. O Espírito de Deus vai te ensinar o que você tem que falar. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não estamos desvalorizando o papel que ela tem em nossas vidas. A questão é que nós precisamos manter o valor das Escrituras enquanto nós aumentamos o valor que nós damos ao Espírito Santo de Deus. Não é um ou outro, é um e outro. Quanto mais de Bíblia eu conheço, mais apaixonado pelo Espírito Santo eu fico. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais dele eu quero viver e eu quero receber. Nós, na verdade, temos um privilégio de ter o cânon completo das Escrituras. Muitas pessoas na história pagaram o preço máximo para que isso fosse possível. As nossas vidas são alimentadas pela palavra, ela é fonte inesgotável de revelação. Porém, a questão continua: nós nunca teremos o que a igreja primitiva teve se nós não valorizarmos o Espírito Santo que eles tinham, tanto quanto nós valorizamos a Bíblia que eles não tinham. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. A obra é tão importante quanto o autor que a escreveu. Então, quando nós aprendemos a escutar e a trabalhar com o Espírito Santo, quando nós estudamos as Escrituras iluminados por Ele, nós passamos a penetrar dimensões espirituais, nós começamos a viver como Jesus viveu, trazendo o impacto do céu para a terra. Nós não podemos enfatizar mais a experiência do que a palavra. Porém, o oposto também é perigoso. Porque sem experiência, você tem uma fé teórica. A experiência é fundamental. Como é que eu vou ensinar o que é nascer de novo se eu não nasci de novo? Sem a experiência de ter nascido de novo. Como é que eu vou ensinar sobre o batismo do Espírito Santo sem ser batizado no Espírito Santo? Como é que eu vou ensinar sobre expelir demônios sem nunca ter tido essa experiência? Ensinar, então, baseado em experiência, é o que nos dá autoridade no ensino. Por que o povo se maravilhava da doutrina de Jesus e não da dos escribas? Porque os escribas só davam teoria. Jesus pregava com autoridade. Por quê? Porque tinha sinais, tinha maravilhas, a glória de Deus se manifestava. As pessoas tinham experiências com Deus. Então a experiência, o ensino baseado na experiência, é o que dá autoridade. Você só pode ministrar na área em que você já venceu. Você só tem autoridade nos lugares onde você já esteve. Só quando a experiência contradiz as Escrituras é que nós temos que nos preocupar. Agora, nós hoje aqui em Arapiraca somos muito mais privilegiados do que a igreja primitiva, porque nós temos o Novo Testamento, nós temos o cânon das Escrituras completo disponível. É um presente de Deus maravilhoso. A palavra Logos, a palavra escrita, ela nos dá uma vantagem sobre a igreja primitiva que não a tinha. Agora, se mesmo sem as Escrituras, se mesmo sem as cartas, os evangelhos, eles viraram o mundo de ponta cabeça, nós não temos desculpas. Se sem a palavra Logos, eles mudaram a história do mundo, nós não temos desculpas, porque nós temos a Bíblia, e nós temos o autor da Bíblia que vive e mora dentro de nós. Foi o Espírito Santo que os capacitou e que nos capacita. Foi o Espírito Santo que os direcionou e nos dirige. Foi Ele que lhes deu entendimento e nos dá também.
Foi Ele que mostrou e continua mostrando o que nós precisamos fazer em cada situação. É Ele que ensinou, ou foi Ele que ensinou e continua ensinando como pregar, como orar, o que dizer. Ele, só Ele, simplesmente Ele, ninguém além dEle, consegue transformar pessoas comuns em embaixadores do reino, embaixadores do céu, agentes de transformação de cidades, de estados, de nações, capazes de representar Jesus corretamente na terra. Só Ele pode mudar o caráter do homem e encher de compaixão aqueles que Ele chamou. Só Ele pode nos levar a operar sinais, milagres e maravilhas em nossos ministérios. Nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. O amor que nós temos por Deus, pela palavra de Deus, tem que ser demonstrado por aquele que inspirou a Bíblia e que está em nós. Então não ouça ninguém que desvalorize a palavra Logos, a palavra de Deus escrita, mas também tome muito cuidado com alguém que não viva um modelo de vida sensível ao Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito para o qual nós nascemos, viver conectados a Ele, a Deus. Ele em mim, eu nele, é um cruzamento de mundos, a minha vida nele, a vida dele em mim. Já não sei nem mais o que é ele, o que sou eu. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Nós não estamos aqui porque a igreja precisa ter uma programação. Você não saiu da sua casa porque você não tinha nada de melhor para assistir na televisão. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. E o Espírito de Deus te trouxe para te treinar. Isso não é uma reunião qualquer, isso aqui é uma reunião do quartel-general do reino. Você veio para receber de Deus. E à medida que você recebe, você vai distribuir, você vai compartilhar. Ele vai fluir como um rio de águas vivas do seu interior. E em qualquer lugar onde você estiver, ali Ele vai se manifestar. Ele vai te usar no teu mercado, Ele vai te usar na universidade, Ele vai te usar na escola, Ele vai te usar no teu trabalho. Ele vai te usar com a tua família, Ele vai te usar. Ele vai te colocar diante de situações impossíveis. Ele vai permitir impossibilidades. E cada uma delas será uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui para vocês, minha mãe está em casa em São Paulo, enfrentando um câncer. E por que eu estou aqui pregando que Jesus cura? Porque o que ela está vivendo para nós é uma maravilhosa oportunidade de manifestação da glória de Deus. Se não houver impossibilidades, não tem como haver milagres. Então você vai ser alguém que vai sair dessa casa hoje, olhando para as impossibilidades, não mais como problemas, mas como oportunidades de ver a glória de Deus se manifestando na terra. Se coloque de pé no seu lugar. Há alguém aqui nessa casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que esteja nos visitando e que ainda não confessou com seus lábios, crendo em seu coração que Jesus é o Filho de Deus? Há alguém que está nos visitando que nunca fez essa oração e que gostaria de nessa noite colocar a sua vida nas mãos de Deus e começar a se relacionar com Deus da forma devida, como Deus espera que esse relacionamento seja? Se esse é você, onde quer que você esteja, levante sua mão bem alto. Repete essa oração comigo, declara assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me rendo, eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu sou, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, me dá uma vida nova, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de veio ao Deus, mundo em carne,
veio ao mundo em carne, veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. mas ressuscitou e E a está vivo. partir de hoje, E a partir de eu hoje, recebo Jesus eu recebo Jesus como meu exclusivo, como exclusivo, suficiente, suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Pai querido e amado, escreve esses nomes no livro da vida, que nenhum deles se perca e que o Senhor mesmo complete essa obra de regeneração iniciada aqui. Sela-os com o penhor do Teu Espírito Santo, visita-os com poder para que eles possam andar em Teus caminhos sem nunca se desviar deles, em nome do Senhor Jesus.